Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica. Um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário. Vocês sabem que hoje nós vamos estudar a carta de Efésios, né? Então, Bíblia aberta aí, bora lá. Hoje nós vamos estudar essa carta riquíssima para a igreja. Em que sentido? No sentido que ela traz para nós aí um ensino fundamental para a convivência comunitária, amados, tá? A gente daqui a pouco vai descobrir o porquê que eu estou falando isso, né? Mas vamos lá. Primeira coisa, eu nem coloquei aqui nas minhas anotações, mas Atos dos Apóstolos, capítulo número 18, é um texto que eu nem vou ler agora necessariamente, mas eu gostaria que vocês soubessem dessa referência e que vocês até lessem depois. Eu recomendo que vocês leiam aí, tá? O capítulo 18. Especificamente, se vocês quiserem ir direto... Rapaz, abri um trem aqui. Calma aí, deixa eu fechar aqui. Eu vou falando com vocês. Abriu algum trem aqui que eu coloquei um mousezinho novo aqui. Eu acho que ele tem vontade própria e ele faz o que ele quer aqui. Mas deixa eu tirar esse trem aqui. Não, acho que não vou conseguir não, mas tudo bem. Vamos lá, enquanto a gente vai falando. Saiu, graças a Deus. Sui, vai para lá. Capítulo 18 de Atos, a partir do verso 24. Não precisa nem ler o capítulo 18 todo. Se quiser, tudo bem, porque é um texto mais completo, onde diz que Paulo chega na região de Corinto, né? E depois ele vai para a região da cidade de Éfeso. É nesse texto aqui onde Paulo tem o primeiro contato com essa cidade, e aqui onde ele planta essa igreja, né, que posteriormente ele endereça, ele escreve essa carta aqui, tá? Só para a gente saber onde nasceu essa igreja, né, biblicamente, historicamente, onde que surgiu aí essa igreja que Paulo está aqui enviando uma carta, né? Então lá em Atos capítulo 18, especificamente a partir do verso 24, tá, até o 28 aí, depois vocês leiam, que vai enriquecer. Não vou fazer o seguinte, mas parece que eu estou com preguiça, né? Eu dou o versículo para vocês, não quero ler, mas eu vou ler junto com vocês, já que são 5 versículos só, tá? O capítulo 18, depois vocês leem em casa aí todo ele, mas eu vou ler só então essa parte a partir do 24, que a gente dá uma introdução aqui, que eu não tinha colocado nas minhas anotações aqui, mas já que eu citei, vamos lá, né? Então, Atos 18, verso 24, diz assim: E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas escrituras. Não é nem de Paulo que está falando do tal do Apolo, né? Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga quando ouviram. Priscila e Áquila, um casal, né, cooperador de Paulo, levaram-o consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Querendo ele passar a Acaia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas escrituras que Jesus era o Cristo. É interessante aqui, nesse texto, não é nem de Paulo que está falando, é do Apolo, tá? Mas nesse contexto da região de Éfeso, que Paulo já estava. O que eu quero também trazer aqui é informação com a leitura desse texto, né? Mas repito para vocês, leiam o capítulo 18 todo, tá? Vocês vão ter informações que vão contribuir para a compreensão dessa carta que a gente está estudando hoje, aos Efésios. Então a questão a gente percebe, como em outras igrejas também, né? A gente vai estudar outras cartas, a gente vai perceber isso. Paulo, ele não agia sozinho, Paulo, ele não plantava uma igreja sozinho, Paulo geralmente não estava sozinho em uma cidade. Ele tinha com ele, né? Muitas vezes quando ele chegava no local, tinham já cristãos ali.
né? Cristãos que muitas vezes vieram até mesmo daquele episódio lá do capítulo 2 de Atos, onde estava lá muitas pessoas, né, de vários lugares espalhados pelo mundo. Eles estavam lá pela ocasião da festa lá de Jerusalém, e aqueles 5.000, né, que ali primeiramente na mensagem de Pedro lá se converteram, né, 3.000, depois foi para 5.000, enfim, todo esse povo que estava ali representando todas as nações. Então eles vieram para essa festa anual e depois voltaram para os seus locais, né, seus lugares lá, países, enfim. Então, de alguma maneira, eles chegaram lá nos locais e eles já tinham sido convertidos. Alguns casos eu estou dizendo, não estou dizendo todos. Mas geralmente quando Paulo chegava na cidade, tinha um ou dois lá. Raramente não tinha ninguém e ele era o primeiro a ganhar alguma pessoa para Cristo, tá? A questão é, não tinha igreja. Às vezes tinha um ou dois, meia dúzia de discípulos de Cristo lá, mas não tinha uma igreja, não tinha essa comunidade, não tinha um líder, um pastor e nada, né? Era Paulo que vinha trazendo mesmo toda essa estrutura, discipulando, pregando mesmo, né? Ele vinha abrindo mesmo as picadas, era o pioneiro mesmo, né? É o apóstolo. O apóstolo é isso, né? Na natureza do apóstolo é o pioneiro. Chega em um lugar onde Jesus não foi anunciado ainda e lá ele começa o trabalho da evangelização, por assim dizer. Mas enfim, dadas essas informações, Apolo, um grande pregador itinerante, que a gente chama, né? Hoje às vezes a gente fala assim, nossa André, mas pregador itinerante, não é uns caras meio complicado? Hoje, infelizmente, por alguns maus testemunhos, as pessoas pensam que o pregador itinerante não é um ministério bíblico. Inclusive, em Efésios, capítulo 4, é o que Paulo vai falar sobre o pregador itinerante, que ele chama, né, capítulo 4, verso 11, estou adiantando aqui só para dar essa introdução geral, tá? Que ele chama de profeta, né? Então você tem os 5 ministérios lá. Você tem o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o doutor ou mestre, né? Então são esses 5 ministérios aqui que Paulo ele vai falar. Não é que só tem esses são aqueles principais que a igreja local dispunha, né? Você tem os diáconos, você tem aí também outros ministérios, enfim. Mas a questão então Apolo estava lá, pregava também, era um grande pregador, como a Bíblia diz aqui, né? Eloquente, poderoso nas palavras, enfim. E aí, o que a gente percebe é que Paulo está nesse ambiente hostil e essa igreja nasce sob muita perseguição, tá? Então, dado essa introdução aqui, só para a gente saber como que surgiu, eu quero trazer para vocês aquela nossa proposta básica lá das informações, né? Então, aos Efésios, o autor é o Paulo, o apóstolo Paulo. O tema dessa carta, né, a gente já aprendeu que todas as cartas aí têm um tema mesmo, tem um público e um tema. Então o tema dessa carta é Cristo e sua igreja. Então Paulo vai falar sobre Cristo e a igreja de Cristo, né, o corpo de Cristo. Essa carta é conhecida como carta gêmea de Colossenses, que a gente vai estudar daqui umas 2 aulas, se Deus quiser. Então, Colossenses e Efésios, elas são conhecidas como cartas gêmeas. Quando a gente estudar lá Colossenses, a gente vai ver que tem passagens que são quase repetidas, né? Textos assim quase que iguaizinhos, porque elas foram escritas em um contexto muito parecido. Paulo estava preso, então a gente já sabe que essa carta aqui é também a conhecida carta da prisão, né? Uma das cartas da prisão. Então, as cartas da prisão são aos Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Essas 3 cartas que Paulo escreve, ele está preso, tá? Está lá mesmo preso nesses locais aí. A questão é Cristo e sua igreja. Enquanto Colossenses, Paulo fala sobre Cristo, a cabeça, a soberania, a supremacia de Cristo, é o que ele destaca lá, né? Então, a soberania de Cristo é o tema de Colossenses. O tema aqui é sobre o corpo. Então, enquanto Colossenses fala sobre o cabeça, Efésios fala sobre o corpo. No caso, o corpo de Cristo, a igreja, a comunidade da fé, tá? A data que ele escreve, mais ou menos aí no ano 62, né? Olha só que estava faltando pouco tempo para ele ser morto e decapitado, né? 5 anos depois ele seria morto. Então, no ano 62 ele escreve essa carta, tá? E aí, como eu falei, vocês depois devem ler esse Atos capítulo 18, verso 24. Amados, na verdade, vou acrescentar aqui uma referência completona, tá? Completa para vocês.
Atos capítulo 18, do verso 24 até o capítulo de número 19, 12. Tá? Então leiam tudo isso, sem respeitar esse negócio de capítulo, vírgula e subtítulo. Leia como se fosse, e de fato né? Um texto só, assim, uma fala só, um registro só, tá? Então pega lá do capítulo 18, verso 24, até o 19 e 12, sem parar. Leia ali o texto completão, que ele vai trazer essa informação mais completa para vocês. Agora sim, no começo parecia que eu não queria dar trabalho para vocês, mas agora já estou dando uma tarefa de casa, né? Vamos lá, irmão. A gente resiste, mas eu quero dar tarefa de casa. Eu estou querendo suscitar algumas coisas aí, viu? Retomar algumas coisas para a escola. Palmatória, ajoelhar no milho, essas coisinhas assim, eu quero trazer tudo de volta, né? Mas também vai ter umas coisas boas, vai poder trazer lancheira. Mas vamos lá, amados. Bobagem da parte. Vamos para o que nos interessa, né? Oh, meu Deus do céu, olha só. A bebê ali tá querendo higienizar tudo ali, ó. Espirrar na avó, ela vai espirrar na cara dela. Quem tá vendo aqui, ó, que é o vídeo que vai pro YouTube, não sabe nada que tá acontecendo que a gente tá vendo aqui, tá vendo? O privilégio de estar aqui, ó, ao vivo é esse aqui, ó. E o povo ali fica meio no suspense, no mistério. O que esse André tá falando? Falou de palmatória lá, o Valdir já correu, porque ele é das antigas, já sabe a dor que é, já, ó. Tá vendo só? Mas assim, como diz a palavra de Deus, né? Quem não faz coisa errada não tem o que temer, né? Então o povo que sai assim já tem alguma coisa aí que está escondendo, é por isso que fica com medo. Bom, amados, então vamos lá. Efésios é uma das cartas da prisão, tá? Essa é a informação. Efésios, uma das cartas da prisão, né? Como eu já falei, Filipenses, junto com Filipenses, Colossenses, Filemão, tá? Paulo estava preso quando escreve Efésios, e aí vamos já abrir em Efésios, né? Para essa informação aqui que eu estou falando para vocês, que ele estava preso. Na própria carta, ele informa isso. Ó, capítulo 3, Efésios, tá? Capítulo 3, versículo de número 1, ele vai falar o seguinte: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós dos gentios. Então, ó, ele traz informação aqui que ele está prisioneiro, né? Capítulo 3, versículo 1. Capítulo 4, versículo 1, também, ele diz assim: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que foste chamados. Então aqui o capítulo 4, verso 1 também nos traz a informação da condição que ele estava. No capítulo 6, verso de número 20, ele também acrescenta mais essa informação, ó, 6 e 20. Pelo qual sou embaixador em cadeias, né? Sou representante do reino em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Então, a gente percebe aqui que ele mesmo já vem na carta, né, mostrando onde ele está, a condição que ele está. Ele está preso, escrevendo essa carta da cadeia, né? Possivelmente, ele escreveu como carta circular às igrejas, né, de todas as províncias da Ásia. Muitos creem que Efésios é a mesma carta aos Laodicenses. Olha que coisa curiosa. Então, essas cartas, Colossenses, Filipenses, aqui a Efésios, são chamadas de cartas circulares. Por quê? Porque, por exemplo, era lida lá, essa de Efésios, essa aos Efésios, né? Foi enviada lá à igreja de Éfeso, eles liam, e como tinham Colossos, Filipos, Efésios, Éfeso, melhor dizendo, né? Éfeso, o nome da cidade. Eram cidades bem próximas, e as igrejas tinham um certo contato. Então, o que era lido, por exemplo, na cidade de Éfeso, na igreja de Éfeso, os irmãos depois enviavam lá para a igreja de Colosso. E o que era recebido em Colosso era enviada, né, lá na cidade de Éfeso também, e lá em Filipos também. Enfim, era chamada de circulares porque elas circulavam nessas igrejas próximas, né? Então é bem interessante, eu acho, essa informação. Essa aqui, então, é a mesma carta que Paulo, lá em Colossenses, ó, vamos lá para o livro de Colossenses para a gente ver essa informação. Colossenses capítulo 4, versículo de número 16. Olha o que está escrito lá. Colossenses 4,16, lá no finalzinho de Colossenses. Paulo diz assim, ó: e quando esta epístola, ou seja, essa do Colossenses, né? Quando essa epístola tiver sido lida entre vocês, fazei que também o seja na igreja dos Laodicenses. E a que veio de Laodiceia, lede a vós também. Então, olha o que Paulo está dizendo. Essa daqui, depois vocês enviam lá para
a cidade de Laodiceia. E a que foi lido lá em Laodiceia, vocês recebam aí e leiam. Tá vendo como eram, né, cartas que iam circulando? E aqui a gente não tem a igreja aos laodicenses, né, irmão? Mas a gente sabe que Paulo, ele se comunicava com essa igreja. A gente vai ver ela lá em Apocalipse, na verdade, né? Vocês lembram do texto do capítulo 3, 2 e 3 de Apocalipse, que é enviado as 7 cartas da Ásia Menor? Inclusive, uma delas é Éfeso, né? Então, carta aos Efésios, aos Laodicenses, a Filadélfia, enfim, Sardes, Tiatira, né? Aquelas 7 igrejas. E Laodiceia era uma delas. Então, a Laodiceia não recebe uma carta direto, como Efésios, Filipenses, Colossenses e tal. Mas ela recebia carta dessas igrejas aí que Paulo enviava. Só para a gente ver essa informação geral aí, tá bom? Vamos lá, propósito dessa carta. Qual foi o propósito imediato de Paulo ao escrever Efésios, né? Está implícito em capítulo 1, verso 15 ao 17, ó. Então a gente descobre aqui no capítulo 1, versículos de número 15 ao 17, qual o propósito que Paulo ele tem a escrever essa carta aqui. Diz assim, amados, Efésios capítulo 1, verso 15 ao 17. Pelo que ouvindo, não estou vendo, né? Pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e a vossa caridade para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Então, em oração, ele, né, Paulo, anseia que os seus leitores cresçam na fé, no amor, na sabedoria e na revelação do Pai da glória. Então, esse é o propósito que Paulo escreve, para que esses irmãos, eles cresçam nesses aspectos da fé cristã. Tá? Esse é o intuito de Paulo ao escrever essa carta, né? Então, o verso 15 ao 17 mostra aqui qual é o propósito. Tá? Há 2 temas fundamentais, amados. Isso aqui eu acho muito importante. Se vocês quiserem anotar, anotem mesmo. Isso aqui eu acho muito interessante. Essas importantes, né? Não só interessante, mas importante essas informações. Que há 2 temas fundamentais no Novo Testamento. Olha só como a gente está falando, né, de todo o Novo Testamento, não é só direcionado à carta aos Efésios. Aparece aqui, mas esses 2 temas são fundamentais e principais em todo o Novo Testamento. O primeiro, como somos redimidos por Deus? Esse é o primeiro tema. Como nós somos redimidos, resgatados, salvos por Deus. Como? De que forma? Esse é o primeiro tema. O segundo é, como nós, os redimidos, devemos viver? Olha só, 2 temas fundamentais, principais em todo o Novo Testamento. Como Deus nos salva e como nós, os salvos, devemos viver. Né? O que o Novo Testamento fala a respeito desses 2 pontos importantíssimos da fé cristã? E aí é interessante que aqui na carta de Efésios vai falar essas 2 coisas. Ó, o que todo o Novo Testamento trata, aqui em Efésios fala das 2 coisas. Os capítulos 1 ao 3, 1, 2 e 3, por exemplo, tratam principalmente desse primeiro tema, ou seja, como nós somos salvos por Deus. Então, capítulo 1 ao 3, né, metade da carta, vai abordar justamente esse tema. Como Deus nos salva. Daqui a pouco a gente vai ver isso aqui, de fato, tá? Traz aqui essas informações. E a segunda divisão aqui, que são os capítulos 4, 5 e 6, focalizam então o segundo, ou seja, como nós os salvos devemos viver. De que maneira nós devemos viver. E aí Paulo ensina aos Efésios essas 2 coisas. Como vocês são resgatados por Deus. E como vocês resgatados devem viver na presença de Deus. Então olha só como essa carta traz assim ensinos preciosíssimos para a vida cristã. Porque às vezes a gente fala assim, nossa, essa carta aqui a gente vai ler, a gente vai estudar, né? E tá, mas e aí, que implicação isso tem para nós? A gente vai ver aqui que é importantíssima, 2 informações fundamentais para a nossa fé. De que forma nós somos salvos e como nós devemos viver. Meu Deus do céu, aqui está quase que o ensinamento completo do Evangelho, aí na prática, né? Aquilo que é para a gente saber e fazer. Então vamos lá. O capítulo 1, vamos tentar de capítulo a capítulo aqui, tá? O capítulo 1 fala sobre a nossa salvação, em que o Pai elege, predestina e adota. Então, olha lá, capítulo 1, verso 3 ao 6. Bora ler, né, acompanhando aqui, para a gente ver essas informações.
Então esse capítulo 1 aqui fala sobre a nossa salvação, né? Em que o Pai elege, predestina e adota. Então a condição nossa diante de Deus é essa, né? Ele nos salva, Ele nos predestina, Ele nos elege e Ele nos adota. Olha o que diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, né? Ou seja, em Jesus, né? Nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos. Olha o para quê. Esse para quê é finalidade, é propósito. Para que nos elegeu? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, em caridade, né? E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o seu consentimento. Irmãos, a Bíblia que tiver aí beneplácito, você risca isso aí, porque se você falar isso aí 3 vezes, sai profecia. Beneplácito. Tem alguma versão que tá isso aí? Não. Tá? Segundo o seu beneplácito, tá? Então, fala, tá aí, ó. A maioria deve estar, a minha também está aqui. É uma versão meio ruinzinha, porque essas palavras, elas não são tão compreensíveis. A gente não usa esse negócio no dia a dia, né? Ô, meu irmão, me dá o seu beneplácito. Fala, não, eu paguei, é meu. E o que é beneplácito, né? Então, é consentimento, tá? Entenda isso, ó. Vou reler aqui já com uma palavra melhor. Estou substituindo aqui, tá? E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o seu consentimento e o consentimento da sua vontade. Então, olha só como faz mais sentido para nós, né? Beneplácito, consentimento da sua vontade, tá? Para louvor, olha outra finalidade, para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Então, aqui a gente vê, queridos, como Deus nos elege, nos predestina e nos adotou como filhos. Então a gente descobre aqui que nós não éramos, Paulo depois vai falar isso aqui, a gente vai ver lá no capítulo 2, né? A gente vai ver isso aqui. Paulo, ele vai dizer que nós andávamos sem Deus no mundo, não pertencíamos ao concerto, não éramos da família de Deus, nós éramos inimigos de Deus, enfim. E apesar de tudo isso, Jesus veio e faz com que nós possamos ser... ele vai falar isso lá em Romanos, na verdade, né? Que nós fomos enxertados. A gente foi colocado assim, ó, no lugar dos judeus, que eram aqueles que há séculos Deus tinha chamado, né, para serem filhos por eleição. Então Deus elegeu os judeus na história, eles rejeitaram e nós fomos adotados, né? Quando o evangelista João, apóstolo João, no capítulo 1 do seu evangelho, né, Evangelho segundo João, capítulo 1, verso 11 e verso 12, ele diz o seguinte: Jesus, né, veio para o que eram seus, os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então olha só como João também, né, como Paulo, eles estão falando sobre a mesma verdade, que nós fomos os gentios, aqueles que não eram judeus, em Cristo, aceitos por Deus, né, na nova aliança, que é a graça. Então ele está falando sobre isso mesmo, ó, como nós somos redimidos, tá vendo? Né, o tema, como nós somos salvos por Deus. Pela eleição de Deus, Deus nos predestina em Jesus e nos adota como filhos em Cristo. Então, se os pentecostais estivessem participando, ia falar glória a Deus. Uma informação dessa aqui, meu Deus do céu. Mas vamos lá, o Filho nos redime, sim. Pode... Predestina, tipo, como? Tá bom. Eu acabei nem entrando no mérito porque, assim, tem uma discussão muito forte, né, sobre essa questão de predestinação. O que é predestinação? Aí vem os calvinistas, né, os irmãos presbiterianos, os batistas, né? Eu estou falando no geral, né? Eles falam que existe predestinação. Só que o problema é a Bíblia está dizendo que nós fomos predestinados. Agora, o que seria essa predestinação? Eu vou aqui falar uma forma bem resumida e objetiva, porque é uma discussão bem longa, né? E, inclusive, eu tenho uma matéria, né, no Médio em Teologia. Se vocês quiserem mais detalhes, me lembrem que eu posto no grupo lá, tá bom? Ou mando individual para vocês. Que aí eu falo sobre a doutrina da salvação, né? A doutrina do pecado e a doutrina da salvação. Aí a gente vai abordar com detalhes, textos bíblicos e tudo. Como aqui uma coisa mais rápida, eu vou tentar
pontuar, tá bom? Mas assim, é uma discussão que dá pano para manga, né? Porque alguns entendem que predestinação é assim, Deus criou gente para ser salva e Deus criou gente para ser perdida. E acabou, não tem o que fazer. Na cabeça de alguns, predestinação é isso. Como se fosse assim, ó, vai passando na esteira da fabricação humana. Aí passa aqui, aí vem o carimbo, P, pá, perdido. Então não tem o que essa pessoa fazer. O que ela fizer, ela vai ser perdida, né? Aí vem outra nascendo, aí vem lá o S, pá, salva. Essa pessoa pode fazer o que for, estripulia no mundo. No final das contas, ela vai ser salva. Essa mentalidade, eu acredito que não é bíblica, tá certo? Né? Por uma série de motivos. Mas enfim, como eu disse, é muito longa a discussão. A predestinação que eu entendo neste texto que Paulo está dizendo é o seguinte: nós somos salvos em quem? Em Cristo, não é isso? Então, em Jesus nós somos salvos. Se nós lermos o verso 4, como também nos elegeu nele, né? Em Cristo, tá? Esse é o termo. Como nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Eu entendo que Paulo está dizendo o que aqui? Está se referindo ao quê? Que aqueles que são salvos, eles são salvos por meio de Cristo, por causa de Cristo, em Cristo. E isso se dá num conhecimento prévio de Deus antes da fundação do mundo. Então nós fomos, por Deus, em Cristo, eleitos filhos para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Para mim é muito simples no sentido do quê? A predestinação, o que é predestinação? Está destinado antecipadamente, não chegou lá ainda, mas já está, não é? O destino já está aqui, por assim dizer, conhecido. Então assim, nós somos salvos, amados, nós não seremos salvos. A Bíblia diz, por exemplo, lá em 1 aos Coríntios, capítulo de número 1, me parece que é verso 18, alguma coisa assim, Paulo diz assim, que o evangelho é loucura para os que perecem, mas para nós que somos, presentes, salvos, é o poder de Deus. Então nós já somos salvos, embora a Bíblia, ela fale de 3 tempos para a salvação. Nós fomos salvos, nós somos salvos e nós seremos salvos. Está vendo como a gente se esticar, vai trazendo um bocado de coisa, né? Mas só para tentar resumir ao máximo aqui, tá? A questão é, nós somos salvos em Cristo. Então em Cristo, o nosso destino, ele já está pré-determinado, pré-garantido, porque estamos em Cristo. Nós somos salvos em Cristo. Agora, a partir do momento que eu abandono a fé, que eu, como a gente fala, desvia, né? Que a gente renuncia à fé, aí eu já não estou em Cristo. O meu pré-destino é a perdição. Então, em Cristo, nós estamos predestinados à salvação. Sem Cristo, nós estamos predestinados à perdição. Para mim, assim, resume-se nisso. Como eu disse, a discussão é longa, tem um monte de questão. Mas só para tentar resumir é isso aqui, tá? Predestinação, que eu entendo que Paulo está falando aqui, é aqueles que estão em Cristo, já estão salvos, né, para a vida futura. Tudo bem? Sei que deve ter ficado dúvidas em algumas coisas aí, mas tá, vamos lá. Mas se vocês quiserem se aprofundar no assunto, me lembre lá que eu passo para vocês lá. Deve ser uma, 2 aulas que eu trato especificamente disso, tá? Mas enfim, então o Filho nos redime pelo seu sangue. Verso 7 ao 12, nós falamos então do 3 ao 6, né, sobre ser eleito, predestinados e adotados. Agora do verso 7 ao 12, vai falar que o Filho nos redime pelo seu sangue. Vamos ler. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele, Jesus, né, tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência. Verso 9. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu, de novo, beneplácito. Olha, tá vendo? Essa palavra, se ela não for entendida, ela vai trazer incompreensão, né? Então, segundo o seu consentimento, que propusera em si mesmo. Verso 10. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Olha como Paulo aborda aqui, que o sangue de Cristo, o sacrifício de Cristo, ele abrange toda a criação, os seres humanos e toda a criação, redimindo tudo, amados.
Então lá no Apocalipse, lá que mostra, né, que todas as coisas vão ser restauradas, que Deus vai criar novos céus e nova terra, isso se dá por causa do sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo alcança o ser humano, resgata o ser humano e resgata toda a criação de Deus. Olha o poder que tem o sacrifício de Cristo, o sangue de Jesus não só compra os homens, redime, resgata, restaura, né, toda a criação de Deus que foi afetada pelo pecado lá em Adão. É um negócio bem intenso e profundo aqui. Verso 11. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, tudo direcionado para Jesus, né, para Cristo. Fomos feitos herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Verso 12. Com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Então a gente vê aqui, no verso 7 ao 12, que nós fomos redimidos por Jesus. O sangue de Cristo é quem nos comprou. Aí aqui do verso 13 e 14 vai falar que o Espírito aqui nos sela na garantia da nossa herança. Então a gente tem uma garantia, tá certo? Dessa compra, desse resgate, né? Dessa salvação, que é o Espírito de Deus. Olha o que diz o verso 13 e 14. Em quem também vós estáis, em Jesus, né? Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendes nele, né? Tendo nele, em Cristo, né? Também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual, ou seja, o Espírito Santo, é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Queridos, aqui está o Pai, o Filho e o Espírito Santo no processo da redenção humana. Veja que coisa interessante. Se a gente ler o verso 6, vai estar falando para o louvor da glória. Da glória de quem? Do Pai, que nos elegeu, que nos predestinou e que nos adotou. No verso de número 12 está escrito, para o louvor da sua glória. Louvor da glória de quem? Do Filho, que nos redimiu pelo seu sangue. Se a gente ler o verso 14, no final, para o louvor da sua glória. Para o louvor da glória de quem? Do Espírito, que nos selou, né, como propriedade de Deus. Então aqui é a Trindade. Olha, o Pai, o Filho e o Espírito Santo no processo de resgate do ser humano. Percebam, amados, como é profundo o que Paulo está escrevendo aqui. Que revelação absurda que ele está trazendo para esses irmãos lá na cidade de Éfeso, né? Então aqui fala do quê? Como nós somos e seremos salvos aqui, tá? Então, a Trindade trabalhando para salvar o homem. Tudo para o louvor da glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de Deus é quem nos salva, o sangue de Cristo é o preço pago e o Espírito Santo é quem garante, né, essa salvação, que é um penhor, que Paulo vai dizer aqui, um penhor, é uma garantia, né? Da salvação. Somos selados com o Espírito Santo. Eu sei que no nosso meio pentecostal existe uma ideia errada a respeito do termo selado com o Espírito Santo. Eu me lembro, amado, jovenzinho na igreja, buscando a Deus, orando, jejuando, parecia um palito, de tanto que jejuava e orava, né? Parecia um morcego, a cara chupada assim, ó. E os irmão André, você tem que ser selado com o Espírito Santo, você não é selado ainda com o Espírito Santo. Os irmãos estavam falando, você não é batizado com o Espírito Santo, não fala línguas e aquela coisa toda. E aí o pessoal sempre perguntava, você é selado com o Espírito Santo? E eu falava, não, porque ainda não falava língua estranha, né? Demorou alguns anos para isso acontecer. E aí depois eu entendendo isso na Bíblia, que selado com o Espírito Santo não tem nada a ver com línguas estranhas e esse batismo com poder. Tá certo? Selado com o Espírito Santo é todo aquele que foi salvo por Jesus. Todo aquele que foi salvo. Paulo, em 2 aos Coríntios, capítulo de número 1, deixa eu até confirmar aqui, para ver se é isso mesmo. Acho que capítulo 1, verso 20. Capítulo 1, verso 20, 21, vamos ver aqui. Que ele fala também sobre essa questão do selo, do penhor. Capítulo 1, de 2 aos Coríntios, a gente tem que dar uma resinha e voltar. Tá bom? 2 aos Coríntios, capítulo 1, versículos de número 20, 21 e 22. Então, olha o que diz o texto. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual, né, Deus, também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações.
Então, olha só, todos aqueles que são salvos por Cristo são selados com o Espírito Santo. A ideia, amados, a gente sabe muito bem o que é o selo, né? E antes ele usou essa figura porque eles também sabiam o que representava. Isso é figurativo, né? Então, assim, quando você... Naquele tempo eu estou falando, e hoje também tem uma semelhança também com isso, né? Quando você enviava alguma carta, você selava essa carta. Isso quer dizer que aquele selo era propriedade, aquela carta era propriedade da pessoa que enviou, né? Então tinha um selo da pessoa. O que era o selo da pessoa? Era a marca, geralmente era um anel. Fazia-se um anel, isso aí Daniel vai falar, lá no Antigo Testamento tem essas referências aí. Bom, então esse é o capítulo 1º, né? Capítulo 1º aqui do... Eu acho que a gente vai ter que fazer 2 aulas, eu estou vendo aqui, para essa carta, viu? Mas se precisar, não tem problema, a gente faz em duas aulas. Então o capítulo 1º vai falar sobre isso, né? Esse tema de como nós somos salvos por Deus, a Trindade envolvida e tudo mais, tá? Mas o que eu estava falando, eu acho que antes de interromper a primeira parte da aula, é sobre essa questão do selo, né? Que muitas vezes os irmãos, nós... principalmente igrejas pentecostais, confundimos essa questão de selado com o Espírito Santo. Selado com o Espírito Santo não tem nada a ver com batismo, evidência de línguas estranhas, nada disso, tá? Então, selados pelo Espírito Santo, tanto em Efésios quanto em Coríntios, lá, que me parece só são essas 2 passagens que tem, falando esse termo, né, nesse sentido, diz respeito à garantia da salvação, porque o Espírito... ele vem habitar na nossa vida e nós somos propriedade de Deus. Eu acho que era aqui que eu tinha parado, né? Sobre a carta, o selo, né? Que a pessoa vai lá e sela com o anel, porque o anel tem uma insígnia, que a gente chama, né? Tem uma inicial, ou enfim, aquilo que é como se fosse uma assinatura, né? Então, a pessoa pega assim, ó, o selo, amados, era de cera quentinha, então a pessoa colocava o anel assim, ó, e ficava a marca, e selava mesmo, né? Essa cera selava o papelzinho lá que não dava para abrir, não. Para abrir tinha que romper. Aí descobria, violou, né? Então, o selo era essa garantia de que aquilo era propriedade de alguém e ninguém podia interferir, a não ser a pessoa que foi destinada àquela carta. Então Paulo pega toda essa simbologia para falar, nós somos selados pelo Espírito Santo e isso é a garantia que nós temos uma herança na eternidade. Então qual é o penhor, a garantia da herança? É a pessoa do Espírito Santo, né, por causa do sacrifício de Cristo que o Pai enviou e nos selou. Tá? Essa é a ideia que Paulo ele traz aqui. Vamos para o capítulo 2? Capítulo 2 de Efésios, para a gente falar aqui ainda sobre como nós somos salvos. Ainda estamos nessa parte, tá? A primeira parte é como nós somos salvos. No capítulo 2, Paulo ressalta que na redenção, pela graça, mediante a fé, Deus nos reconcilia consigo mesmo. Olha que coisa interessante. Capítulo 2, verso 1 ao verso 10. Quero ler com vocês também. Já que parece que nós vamos ter em 2 aulas, então eu vou trazer para vocês mais detalhes aqui, tá? E leitura também. Então, capítulo 2, verso 1 ao 10 diz assim: E nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha que esse verso de número 6 parece muito com o capítulo 1, acho que é verso 3, né, que nós lemos, né, que nós fomos abençoados nos lugares celestiais em Cristo, né? Então é bem semelhante ao que ele vem falando aqui. Verso 7. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus,
para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então a gente percebe aqui, amados, como Paulo vem ressaltando que essa redenção é pela graça de Deus, né? Como nós somos salvos? Pela ação misericordiosa, graciosa, pelo favor imerecido de Deus. Nós estávamos mortos nas ofensas, nos pecados, rebeldes, fazendo a nossa vontade, e nós fomos ressuscitados com Cristo, né? Em Cristo. Então ele vem trabalhando toda essa questão da graça aqui. E em Cristo, né, nos une em um só corpo, que é a igreja. E ele fala isso do verso 16 ao 22. Vamos na continuação aqui, da leitura, ó. Capítulo 2 mesmo, verso 16 ao 22, ele fala então que nós fomos inseridos, né, nessa igreja que é chamada de corpo de Cristo. Diz assim, ó: e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, Jesus, né, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Então ele se refere aos gentios e aos judeus. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Então, é em Jesus que tanto judeus quanto não judeus têm acesso a Deus, né, pelo Espírito Santo. Verso 19. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Olha o que Paulo vem tratando aqui, né? Que nós, tanto gentios e também os judeus, que eram povos separados, até inimigos, fomos reconciliados em Cristo Jesus, formando um só povo, que é chamado de igreja, que ele fala que é a família de Deus. E ele traz esses símbolos, né? Edifício de Deus, família de Deus, né? Concidadãos dos céus. É bem interessante, eu não li não, eu pulei o verso 11 ao 15, mas se vocês leem depois, vocês vão perceber que Paulo está falando isso. A gente era separado da comunidade de Israel. A gente era gente sem Deus no mundo. Exatamente isso que ele fala aqui no verso de número 12, né? É isso mesmo. Que também tendo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos ao concerto da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque ele é a nossa paz, o qual ambos os povos fez um, derribando a parede de separação que estava no meio. Então, olha como ele vai falando para os efésios, que era um povo pagão, de origem pagã, né, um povo que era totalmente separado dos judeus, que tinham conserto, aquela coisa toda, mas Paulo vem falando, ó, Deus fez isso, uniu vocês pelo sangue de Cristo. Vocês não mereciam nada, estavam mortos, rebeldes e tudo mais, e vocês foram incluídos na família de Deus. Olha que notícia maravilhosa, amados, né? Foram aceitos por Deus, adotados como filhos, tido como sendo agora da própria família de Deus, né? Em paz com Deus. O sangue de Cristo é quem fez isso. A graça de Deus é que foi a motivadora, né? A força, o poder que fez com que a gente participasse aí desse concerto, quer dizer, o Novo Testamento, o Novo Concerto, o Novo Pacto, né? Que a gente chama, que é pelo sangue de Jesus Cristo. Aí é interessante aqui que ele continua. A gente já vai, porque o capítulo 3, na verdade, eu não vou comentar o capítulo 3, mas se vocês quiserem ler em casa, vocês já estão em casa, né? Se vocês leem agora, lê em casa também. Mas depois, a gente fala isso na aula, né? Na sala de aula, vocês lêem em casa, mas vocês estão em casa, meu Deus do céu. Vai ler onde? É em casa. Então, capítulo 3, depois Paulo, ele vai, quase uma oração que ele faz. Qual é o motivo de Paulo orar no capítulo 3? Ele fala, né? É porque esse mistério, eu não sei se vocês perceberam, mas lá no capítulo 1, eu até tentei dar uma entoada na voz quando eu li o mistério, no verso 9, capítulo 1, verso 9, né? Que ele descobrindo um mistério. Que mistério é esse? Mistério da sua vontade. Qual era o mistério? Que mistério que Paulo se refere? O mistério de que os gentios, eles seriam incluídos no concerto, né? Que no Antigo Testamento isso não foi revelado dessa forma. Então Paulo, ele se põe de joelhos, ele ora, ele dá graças a Deus por causa desse mistério,
Que mistério? Que os gentios também fariam parte do povo de Deus. Ele chama de a multiforme sabedoria de Deus, né, que é manifesta na igreja. É muito lindo. Paulo, ele é grato demais a Deus, amados. Ele é um judeu, né, mas ele é grato demais a Deus por ver tudo isso, né, Deus salvando os povos, Deus saindo do arraial dos judeus, né, e indo lá para os gregos, para os romanos, para os africanos, para os europeus em si, enfim, Deus espalhando. Ele dá muita graças a Deus. Paulo se maravilha, Paulo ele jubila em Deus por esse fato, e ele fala para os Efésios aqui, ó, por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós gentios, se é que tendes ouvido na dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima, em pouco vos escrevi. Que, pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Aí ele vai dizer, a saber, que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado, segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os tempos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, no Senhor, olha, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Então, amados, a gente vê aqui Paulo se deleitando, né? E o verso 14 em diante ele vai falando, né? Por causa disso eu me ponho de joelhos perante o Deus e Pai, e por toda a família que há nos céus e toma nome e tal e tal. Então ele continua falando sobre essa gratidão de ele participar, ser o canal de Deus e ver Deus salvando todo esse povo, literalmente, né? Todas as nações aí no tempo dele. Então ele faz isso até o capítulo 3, que é a primeira divisão. Vocês lembram? Lá atrás, no começo da aula, primeira divisão do livro de Efésios. Como Deus nos salva. Então, capítulo 1, 2 e 3, Paulo trata disso. Tentei dar uma pincelada em cada coisinha aqui, mas se vocês quiserem continuar o estudo aqui, amados, né, pegar comentários aí, vocês vão ver que, nossa, há muita coisa boa para extrair. É porque eu sou agoniado e eu tenho tempo aqui, aí eu preciso correr um pouco. Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.